Elvis Pereira, sou casado com Flávia Rente, que está aqui presente. Tive a oportunidade de estar em Brasil também duas vezes e, claro, pretendo também, se for a vontade de Deus, morar no Brasil. E, claro, morar no campo é um sonho, não apenas um dever ou uma sugestão, mas na verdade é uma benção, uma benção. Ter a oportunidade de estar em Minas Gerais, Itapecerica, Marilândia, Divinópolis, principalmente Itapecerica, onde tem a clínica La Esperança do Brasil. Estive ali 6 meses fazendo formação médico missionário. E no ano passado eu estive no Brasil para a procura de terras. Graças a Deus, Deus nos abençoou. Fui eu e mais um ancião que mora em Inglaterra. E nós conseguimos, pela graça de Deus, comprar 5 hectares. Foi para nós uma bênção muito, mas muito grande. E, enfim, estamos desejosos de também morar no campo, muito desejoso mesmo, porque no meu caso, que estive em Brasília 6 meses, foi uma bênção porque ativamente, para além de morar no campo, tive que mexer com a terra e isso não tenho palavras para explicar a experiência, só Adão se calhar poderá dar uma experiência melhor do que seria morar no campo e viver no campo. Enfim, eu sou casado há quase 3 anos. Casamos em 2022 e não temos filho ainda. Isso é um plano para o futuro e está nas mãos de Deus. Sou ancião aqui em Portugal, na igreja de Mirandela, já no norte do país. Trabalho, nesse momento eu estou no trabalho, conseguem ver atrás, é onde eu trabalho. Trabalho não só no campo, trabalho com supermercados, vendemos produtos naturais. É uma área que eu gosto, mas a área que eu tinha o sonho de participar, de levar avante era mesmo medicina. Mas quem sabe no futuro. Enfim, eu acho que é um pouco daquilo que eu poderia apresentar em relação a mim. E eu nunca tinha ouvido falar sobre o grupo diretamente, eu já participei na da consagração, já mais de uma vez, com certeza, também fiz lá pregações, também louvores. E para mim, queridos, é uma bênção estar entre família. Para mim, estar onde quer que esteja a igreja adventista reunida, para mim, estou em casa. Se houver alguma pergunta que queiram fazer, por favor, possam fazer agora. A irmã levantou a mão, a irmã Isabel, quer fazer, se à vontade. A irmã Isabel levantou a mão e depois desligou o microfone. Não sei se quer falar. Bem, posso avançar então. Bem, tem uma pequena mensagem, tendo em conta que para vocês ainda está amanhecer, para mim já amanheceu faz tempo. E, claro, a mensagem que eu trago não é nova para vocês, tenho certeza que não é nova, também o aspecto, a forma da dinâmica que eu iria apresentar talvez seja um pouco diferente, mas falar sobre o santuário, Santo dos Santos, não é nada novo para o povo adventista do sétimo dia. E dou graças a Deus que existem nossos irmãos adventistas que estão de sair do Brasil, mas pela graça de Deus continuam exercendo a sua fé, porque há muitos que depois de saírem da sua zona de conforto, parece que perdem um pouco o cristianismo e começa a desvencilhar por outros caminhos. Mas é sempre bom, onde quer que a gente esteja, lembramos, nós somos testemunhos, testemunhas de Deus. A mensagem de hoje, ela está diretamente dentro do santuário de Deus, dentro do santuário, porque é ali onde deve estar o nosso olhar, o nosso foco é no santuário. Aliás, no santo dos santos, porque Jesus não está na terra. Jesus não está oficiando no lugar santo, está no lugar santíssimo. Eu não vou entrar em pormenores em relação ao lugar santo, ao lugar santíssimo, mas eu quero levar a mente para o que está passando no lugar santíssimo e como nós podemos
alcançar a vitória sobre toda tentação. Não pelos nossos métodos, já sabemos disso, porque o querer realizar vem da parte de Deus, não por nós. Eu creio que nós estamos cansados de saber isso. Eu preparei um slide, não sei se eu consigo apresentar a vocês. E o tema de hoje está ligado diretamente com um personagem. E o tema da manhã também. E no tema seguinte, no domingo, também vai estar ligado a personagens bíblicos. Por aí de lá onde nós tiramos as nossas experiências. O último personagem que eu irei mencionar, neste caso, no domingo, será a própria pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje irei falar um pouco sobre Enoque, como que Enoque enxergava o lugar santíssimo. Será que ele tinha compreensão da mensagem do lugar santíssimo, do santuário? Será que ele compreendia isso? Será que há alguma coisa na vida do Enoque que deve também estar intimamente ligada com a minha? Há alguma coisa nova que eu ainda não sei sobre a vida e a experiência de Enoque que poderia intensificar, poderia animar, poderia levar um pouco a mais a minha mísera experiência na Terra quanto a experiência dele. Sabe? Eu estou falando de Enoque, mas não esqueçam, o foco é olhar para o lugar santíssimo, onde Cristo está oficiando. Então, nós sabemos, como a no sétimo dia, que em 1144, Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, além do véu. Mas sabemos que no céu não existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Isto foi aqui na terra, quando Deus, na construção, deu esses pormenores para Moisés e para os levitas, para o povo, como podia ser o ofício do santuário ou do tabernáculo. Eu creio que é do nosso conhecimento, na verdade, saber que o maior prazer de Deus, a sua maior alegria, é habitar conosco. Este é o foco. O tabernáculo na terra era o meio mais próximo de Deus poder estar no meio do seu povo, estar entre o seu povo. E isso para mim é maravilhoso. A Bíblia diz em Gênesis, não é? No capítulo 3, que na viração do dia, Deus vinha ter com Adão e Eva. Eles mantinham uma ligação estreita com Deus e com os santos anjos. E é isso que me inspira a falar sobre o santuário. Essa ligação que Deus procura ter conosco. Porque mais tarde Paulo vai dizer que vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que Deus habita em vocês. Isso para mim é maravilhoso, sabe? Deus, desde o início, procurou manter e mantém a ligação com as suas criaturas, através, nesse caso, do Espírito Santo e dos santos anjos. E quando eu estudo um pouco sobre a vida relacional de Enoque com Deus, eu digo, nossa, temos que chegar a este patamar. Temos que chegar a este patamar. Não vejo a outra forma de nós vivermos com os olhos fixos no santuário, no Santo dos Santos, sem ter uma vida, uma experiência a que teve Enoque. Eu não vejo. Então, queridos, Deus procurou manter e procura manter uma comunhão conosco todos os santos dias. Todos os dias, todo momento, todo instante. E eu vou tentar partilhar aqui o ecrã, espero que eu consiga, que eu queria partilhar, mas se não for, eu penso que não seja necessário. Muitos já ouviram falar sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele, na verdade, é um livro apócrifo. E nada tem a ver com o Enoque, que pelo menos, segundo o relato bíblico e segundo o Espírito de Profecia, não é? Simplesmente mostra-nos que nada tem a ver com esse Enoque escrito, ou melhor, sobre aquele livro apócrifo Enoque, que tem ainda um subtítulo, o livro dos vigias ou dos vigilantes. Bem, para quem não conhece o livro de Enoque, também não precisa conhecer, para ser sincero. Eu tive curiosidade em conhecê-lo,
não é? Algumas partes para ver algumas diferenças. E quando começamos a compreender o que o livro de Enoque trata, a gente percebe que nada tem a ver com a Bíblia, distorce completamente a Bíblia. Ele degrada a Bíblia e simplesmente as doutrinas que a Bíblia apresenta, o livro de Enoque deita por terra. Então, por ser um livro apócrifo, já nos diz muito. Agora que alguns procuram estudar esses livros apócrifos para ter um vislumbre de algumas coisas como arqueologia e algumas datação, nesse caso, data de coisas, de acontecimentos. Bem, a Bíblia vai falando sobre Enoque. O primeiro Enoque está no capítulo 4. E este é filho de Caim. Capítulo 4, verso 17. Diz que Caim conheceu a sua mulher e teve um filho. E esse filho chamou de Enoque, não é? O qual também deu o nome daquela cidade onde ele criou. Mas se nós já avançarmos no capítulo 5, quando fala sobre a genealogia de Sete, vai falar também sobre um outro Enoque, que é o sétimo depois de Adão, conforme Judas nos diz. O sétimo, eu tive curiosidade de dizer, o sétimo, como assim? O Judas nos diz que Enoque é o sétimo depois de Adão. Eu fui contando e para nós vemos que é tão simples. Tanto na genealogia de Lucas, tanto nas genealogias em Gênesis que Moisés faz, ambos dão Enoque como sétimo depois de Adão. O que não dá certo com Enoque, filho de Caim. Não bate certo. E o próprio Espírito de Profecia, Ellen White, ela vai mais além e diz que, realmente, o Sete, da descendência daqueles que dariam a semente prometida a Adão e Eva. E nós encontramos isso no livro de Patriarcas e Profetas. Eu não trouxe todas as referências, mas quando quiserem, poderei transmitir as referências, não é? Porque é bom nós falarmos e termos noção, que as pessoas consideram também querem saber. Eu vou ler aqui, tem cá um livro, este aí é da edição Portugal, que saiu há pouco tempo, diz assim: Enoque foram um dos que pertencia à linhagem santa dos preservadores da fé verdadeira, pais da semente prometida. E é interessante, estou na página 68, e é interessante que Ellen White vai falar um pouco mais sobre ele. Embora Paulo, que eu creio que é o autor do livro de Hebreus, podemos abrir esse texto, que eu achei muito interessante. Hebreus capítulo 11 também vai falar sobre Enoque e dá um vislumbre sobre a pessoa de Enoque. E achei interessante porque a palavra de Deus, ela deve sempre ser acompanhada com assim está escrito e devemos rever todos os pormenores. Eu li há pouco tempo na página 68, não é? De Patriarcas e Profetas, e aqui nós temos no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24, que vai falar sobre o Enoque, o quinto depois de Adão. E então, nós temos a grande percepção de que Deus, quando trata dos seus servos, ele dá detalhes, porque são coisas que, com certeza, desculpem o barulho, com certeza, nos mostra como Deus conduziu o seu povo, e esses detalhes são para nós importantíssimos. Importantíssimos. Eu creio que a vida de Enoque é um marco para a igreja. Um marco muito, mas muito grande para a igreja. A irmã vai dizer que o Enoque representa aquele grupo que está com Jesus no Monte Sião. Aquele grupo que nós conhecemos como os 144 mil, porque não passaram pela morte. Ou seja, eles permanecem vivos. Mas mais do que isso, características deles, que são apresentadas no capítulo 14 do Apocalipse, 1 a 5, revela claramente as características também do Enoque. É algo tremendo, algo tremendo. E a irmã White diz-nos assim, falando sobre Enoque, para mim isso é maravilhoso. Ela diz, Enoque representa
os que ficarão sobre a terra e serão trasladados sem experimentarem a morte. Ela vai mais além dizendo, representa o grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias, aqueles que serão rodeados de toda a corrupção, vileza, pecado e iniquidade, mas ainda assim se manterão imaculados. Isso é lindo. Isso é lindo para mim. Mas olha aí que ela acrescenta no livro de Review and Herald. Podemos proceder como Enoque. Foi tomada provisão em nosso favor. Anjos de Deus, excelentes em poder, são enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. Estes anjos, ao perceberem que estamos fazendo o último esforço possível para sermos vencedores, realizarão a sua parte e sua luz brilhará em torno de nós, dissipando a influência dos anjos maus que nos rodeiam. Criarão uma fortificação semelhante a muros de fogo à nossa volta. Então, vejamos. E eu quero agora partilhar convosco um pouco sobre a experiência de Enoque. Para mim isso é tremendo, queridos. É tremendo. Paulo apenas quando dá vislumbre sobre Enoque, ele diz, Deus o trasladou, tirou da terra para não ver a morte. Eu tive curiosidade para saber por quê. Quero vos anunciar 2 livros, aliás, até um terceiro, para além da Bíblia, A Verdade sobre os Anjos, fala sobre Enoque, Dons Espirituais, volume 1, fala sobre Enoque, e nós temos a Bíblia por excelência, por excelência. O Patriarcas e Profetas, ele quando fala sobre o Enoque, ele há pormenores que, queridos, pasmem, nós precisamos alcançar este nível. Nós precisamos alcançar este nível. Eu quero ler, foi até a minha meditação de ontem, o seguinte, a vida de Enoque. Diz assim, não se achará ali como estranho. Aonde? O Enoque não se achou estranho na presença dos santos anjos quando foi trasladado para o céu. Diz ainda, as vozes que o saudaram são as daquelas ou daqueles seres que, invisíveis, foram na terra seus companheiros. Vozes que ele aqui aprendeu a distinguir e amar. Aquele que, pela palavra de Deus, viveu em associação com o céu, encontrar-se-á à vontade na companhia dos entes celestiais. O Enoque não era estranho. Por isso que, quando Jesus diz para aquelas pessoas, não vos conheço, apartai-vos de mim, fica assim, mas como assim? Deus conhece todo mundo? Deus conhece todas as pessoas. Por que ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim? Será que esse conhecimento é porque não houve intimidade? Para mim, como Enoque conhecia a voz, ele entendia, ele sabia quem são esses anjos. A sua familiaridade aqui na terra preparou-o para o céu. Ou seja, o Enoque viveu um pequeno céu aqui na terra. O seu olhar permaneceu fixo, mesmo num mundo que estava a corrupção se multiplicando. E é interessante, a irmã White conta a sua experiência, que ela certa vez estava assistindo o coral de jovens, não é? E certa vez ela nota que há uma voz que sai do meio do coral e ela fica perplexa. Ela diz, espera aí, esta é a voz do meu anjo assistente. Ela conhecia a voz, ela distinguiu rapidamente a voz do anjo. Eu fico perguntando, será que nós conseguimos distinguir a voz de Deus? A voz do santo vigia de Israel? Quem poderá habitar com Cristo? Quem poderá estar no seu santo monte? Quem poderá? A história de Enoque é maravilhosa, queridos. Quero ler algumas passagens que aprofundam mais a ideia de como ele compreendia o ministério sacerdotal de Cristo. Como ele viveu crendo naquilo que Deus fez na sua vida. A Emma White falando sobre ele, ela diz assim, Enoque ouviu, olha só o que ela diz aqui,
no livro A Verdade sobre os Anjos. Enoque escutou, ouviu dos lábios de Adão a dolorosa história da queda e a preciosa promessa da condescendente graça de Deus em oferecer o dom de seu filho como redentor do mundo, ao contrário de Caim. Creu nela, creu nessa história e sobre ela repousou. Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração, compreendeu a corrupção da família humana e separou-se dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Sua alma se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Dali em diante, decidiu separar-se deles e gastar muito do seu tempo em solidão, devotando-se à reflexão e à oração. Vejam só a experiência dele. Esperava diante de Deus e orava para conhecer mais perfeitamente a sua vontade, a fim de poder realizá-la. Deus comunicava-se com Enoque por intermédio de seus anjos, dando-lhe instruções divinas, para ele saber que não suportaria para sempre a rebelião do homem, que seu propósito era destruir a raça pecadora pelo derramamento de um dilúvio de água sobre a terra. Sabe, nós, indiferentemente de Enoque, nós temos uma mensagem semelhante a dar. E quando nós chegamos a Apocalipse, capítulo 4, aliás, 14, verso 6 em diante, nós temos a tríplice mensagem a ser proclamada. Não é diferente da mensagem que Enoque proclamou. A única coisa é que Deus disse: nunca mais destruirei a terra por dilúvio de água. Mas ele diz o quê? Que agora será com fogo. Há um juízo a decorrer, onde os nossos olhos devem penetrar o céu, pedir auxílio. Muita gente encontra, neste caso, o pensamento de que, como está a ocorrer um julgamento no céu, eu devo viver com medo do céu, devo viver com medo de Deus. E o temor que Deus fala que nós devemos ter não é o medo. E não procuremos querer morar no céu com medo do inferno em chamas de fogo. Não é esse nosso foco. O foco que devemos ter é, assim como Enoque, compreender a mensagem. Assim como Enoque, viver ansiando conhecer mais de Deus, comunicar com Deus, manter e entreter a comunhão com os santos anjos aqui na terra mesmo. E é isso que fazia de Enoque um homem santo. O Senhor aqui, a mensagem da continua dizendo: o Senhor abriu mais amplamente para Enoque o plano da salvação. Eu faço pergunta: conhecemos nós detalhes do plano da salvação? Como Enoque conheceu? E ainda ela diz assim: e pelo espírito de profecia, Deus o transportou através de gerações que viveriam depois do dilúvio, e mostrou-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo, assim como Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, ele nos narra. Ele enxergou, Enoque, o sétimo depois de Adão, enxergou a segunda vinda de Cristo com poder e grande glória com seus santos anjos. E com a glória do seu Pai. É tremendo, sabe? Veja só o que a senhora White ainda diz sobre ele. Enoque sentira-se perturbado a respeito aos mortos. Para nós, não faz muita diferença, porque nós temos o conhecimento de que os mortos estão a descansar. Mas ele não compreendia plenamente. E a São White diz assim: parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente, e que este seria o fim de ambos. Ele não compreendia, mas ele procurou compreender. Não podia ver claramente a vida dos justos além da sepultura. Em visão profética foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pelo homem. Foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu, acompanhado da multidão de anjos, a fim de dar vida aos justos mortos e resgatá-los da sepultura. E pasme, Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo o que Deus
lhe havia revelado pelo Espírito de profecia. Temos uma mensagem diferente do que essa? Não, nós não temos. Vivemos num mundo diferente do Enoque? Nós não vivemos. Sabe? Assim como alguns creram nas suas palavras e volveram, ou seja, retornaram para Deus com temor e adoração a Ele, muitos hoje estão se voltando para Deus. Mas também, a São White nos diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim: Enoque, todavia, a testemunha da fé, mantinha-se no seu posto, advertindo, apelando, rogando, esforçando-se para fazer retroceder a onda de crime, para deter os dardos da vingança. Só que diz ainda, apesar das suas advertências serem desprezadas por um povo pecador e amante de prazeres, não indiferente deste mundo, igualzinho, tinha o testemunho da aprovação de Deus. E continua a trabalhar fielmente contra o mal reinante, até que Deus o removeu deste mundo de pecado. Os homens daquela geração troçaram da cultura, da loucura daquele que procurara juntar ouro, aliás, que não procurava juntar ouro ou prata, ou adquirir bens neste mundo. Mas o coração de Enoque estava aonde? Nos tesouros eternos. Enoque ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. E achei lindo o texto que a senhora White ela vai falar no livro de, deixa-me cá ver aqui o texto correto, Primeiros Escritos, página 39 e 40. Por dar dela uma visão, queridos, que eu achei, olha, eu creio que muitos já leram, Primeiros Escritos, tenho aqui o livro, na página 39, se não me falha a memória, penso que é isso, dar dela uma visão. E ela vê um mundo, uma terra, que era brilhante, e tinha 7 luas. E ela viu ali o bom e o velho Enoque, que tinha sido trasladado. E o que me chama a atenção é a descrição que ele trazia. Diz assim: em sua destra tinha uma palma resplandecente, e em cada folha estava escrito Vitória. Vitória sobre o quê, queridos? Vitória sobre o quê? É sobre tentação, sobre o pecado. Com certeza é essa vitória que Deus quer nos conceder. Alguém que vivia com os olhos fixos no céu só podia alcançar vitória, não por seu intermédio, não pelo seu poder, como é óbvio. Sabe? E ela diz ainda, pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante como folhas, e no meio de cada folha estava escrito pureza. Primeira palavra, vitória. A segunda, pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas e lançavam um reflexo sobre as letras, realçando-as. Na parte posterior da cabeça havia um arco em que rematava a grinalda e nele estava escrito santidade. Queridos, vamos abrir o livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Eu creio que todos nós conhecemos esse texto, mas nunca é demais lê-lo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, sabe? Deus nos elegeu para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Esse texto, quando nós nos aprofundamos, nós compreendemos que a eleição, ela
Não é como poderia dizer, não é algo arbitrário de Deus escolher um para ser salvo, outros para a salvação. Pelo contrário, ele nos elegeu, assim como Adão e Eva. E a irmã White diz que Deus, propositadamente, queria dar uma lição para os mundos não caídos e, acima de tudo, para aqueles que rebelaram e foram lançados na terra. De que se o homem, Adão e Eva, tão somente permanecessem fiéis e não comessem do fruto da árvore que foi proibida, eles continuariam vivendo eternamente. Mas seria dado para todos um vislumbre de quê? De que simplesmente é possível vencer. E continua aqui a leitura, diz, na parte posterior dele tinha escrito a santidade. Sob a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse, não, não é. Minha morada é na cidade. Eu vim visitar este lugar. Isso é que Deus nos diz que nós visitaremos outros mundos. Nós, com certeza, simplesmente, assim como Enoque, teremos o privilégio de ver a bela criação de Deus que hoje, pela fé, nós cremos que existem outros mundos. Não como a irmã White teve o privilégio de ver. Mas nós somos convidados. Jesus diz no capítulo 3 de Apocalipse, vou ler esse texto, ele diz o seguinte, a mensagem à Laodiceia. Aliás, capítulo 2, o capítulo 3, fala sobre as cartas escritas às igrejas. Ele diz no capítulo 3, verso 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. O convite de Deus é para nos conceder vitória. O convite de Deus é para que viva uma vida de santidade. Não temos como manter os olhos fixos no lugar santíssimo, porque a cada dia devemos entrar neste lugar. A cada dia devemos permanecer ali. A cada dia devemos crescer na escala da santificação. Paulo diz que sem a santificação é impossível ver a Deus. E nós cremos que só há um meio de chegar ali. Sermos lavados, sermos purificados pelo sangue do Cordeiro. A minha mãe continua dizendo, Enoque representa os que ficarão em pé quando Cristo voltar. E podemos proceder como Enoque. E ela diz ainda, foi tomada provisão em nosso favor. Anjos de Deus excelentes em poder estão prontos para serem comissionados para nos capacitar. Eu pergunto, para mim e para vocês, é coisa difícil dar ouvidos aos reclamos de Deus? Mas se nós não tivermos a vontade, o desejo, a ânsia de buscar a Deus, com certeza, Deus não poderá fazer aquilo que Ele realmente deseja fazer em nós. A vida de Enoque é um marco para nós. Alguém que viveu com os olhos fixos no céu, fixos no lugar santo, fixos no lugar santíssimo. Enoque vivia com seus pés, como diz a irmã White, ele estava nas portas da cidade santa. Um pé estava ali. E eu quero contar uma experiência que com certeza vai ilustrar um pouco daquilo que é para nós, como viver com um pé dentro do céu. Muitas das vezes o mundo, não é? Apresenta circunstâncias que para nós são difíceis de compreender. Deus às vezes nos prova e nós não entendemos. Nós às vezes dizemos que as provações são apenas tentações para nos desviar de Deus. Mas quando são muitas das vezes provas para mostrar-nos que, sem sermos provados, não podemos resplandecer, não podemos ter uma vida de santidade. É a cada dia que somos provados é que podemos transmitir ao mundo
um vislumbre daquilo que Deus é em nós. Agora imaginemos, porque Pedro nos diz que nós somos sacerdotes real, nação santa, povo querido. Ele diz que nós somos sacerdotes reais. Então, se nós somos, agora imaginemos como deve ser a nossa vida. Qual é o nosso propósito? Imaginemos que nós somos realmente esses príncipes de Deus. Então, nós, se vivemos com os olhos fixos na cidade santa, ou com os olhos fixos no santuário celeste, qual deve ser o nosso viver aqui na terra? Qual deve ser o nosso viver? É como príncipes que saem dos seus palácios e vêm no meio da população ver como é a população. É como jornadear entre o mundo, mas ele sabe que ali não é o lugar dele. Ele sabe que o que espera ele é o palácio real. Então, esse príncipe ou princesa, simplesmente, ele vem ver como está o mundo. Ele vem passear entre eles. Assim como Enoque. Enoque, ele sabia que o lugar dele não era ali. E diz-nos que ele se afastava da população e para manter uma estrita comunhão com Deus, ele estava sempre buscando tempo para estar com Deus. Tempo. Nós temos tempo para nós podermos entreter a comunhão com Deus. Nós teremos tempo durante o dia, ou mesmo de madrugadas, nós a sós, não no grupo. O grupo é importante para nós. Manter a comunhão, para crescer mais nosso conhecimento. Mas é na solicitude da noite ou de madrugada que nós devemos entreter, nós, o nosso Deus, a comunhão com Ele. É assim que o Enoque fazia. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. É um tipo de Cristo. E nós ainda estamos vivos. Devemos ser contados. Devemos, assim, entender que nós somos contados com 144 mil, porque ainda estamos vivos. Então, como deve ser o nosso viver? Como deve ser o nosso viver aqui na Terra? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Se Cristo está intercedendo por nós, é o nosso sumo sacerdote que penetrou no Santo dos Santos. Como deve ser o meu viver? Paulo vai nos chamar a atenção para esse pormenor. No capítulo 8, também no capítulo 4 de Hebreus, ele diz assim, capítulo 8, por exemplo, ele diz assim, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. É um conhecimento fantástico. Mas ainda nos diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, diz o verso 2. E no capítulo 4 faz-nos um convite. Capítulo 4, verso 14 em diante, nos diz assim, olha, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o convite é, cheguemos-nos, pois com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. É maravilhoso, queridos. O convite é real. O convite, ele vem com poder. O convite é para que nós entendamos que somente pelo poder de Deus nós podemos alcançar estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus, como Enoque. Para mim é um exemplo fantástico. É um exemplo fantástico para nós. Meditar sobre a vida de Enoque, assim como os outros. Meditar sobre a vida de Cristo nos eleva o espírito. Nos mostra como Deus quer tratar conosco, como Deus quer entreter a comunhão conosco.
Enoque vivia, diz a irmã White, nas portas da cidade celestial, vivendo na terra. Ele entretinha comunhão com os santos anjos. Ele conhecia as vozes, ele sabia. Por isso não foi estranho no céu. Ele não foi um estranho, sabe? Porque ele era como se ele conhecia as pessoas, conhecia os santos anjos. É esse conhecimento de Deus que nós devemos ter. Mesmo vivendo numa terra corrupta, cheio de iniquidade, e consequentemente, a maldade se multiplicando, conforme Gênesis 5 nos diz, a Gênesis 6, verso 5, queridos, se não for este o único meio que nós temos, nós iremos perder. Por isso que nosso tema é entrando no Santo dos Santos. A cada manhã, a cada instante, manter comunhão. Enoque não fugia às pessoas. Ele não fugia, mas quando ele fugia, era para ter comunhão com Deus. Ele não era um eremita que construiu muralha para não manter esse contato com o mundo. Ele ia pregando a mensagem. Ele ia divertindo de um juízo que estava prestes a se derramar sobre a terra. A nossa mensagem, a tríplice mensagem angélica que nós temos a proclamar, com apoio, com a ajuda de santos anjos e com poder, o anjo que vai descer, o anjo do Apocalipse 18 que vai descer, ele vem para juntar, vem para dar-nos força para que a gente possa terminar a obra. Eu e você estamos contados com 144 mil, se a gente quiser. Eu queria terminar dizendo assim: o coração do Enoque estava em harmonia com a vontade de Deus. E Amós 3, verso 3 nos diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E este santo caminhar de Enoque continuou durante 300 anos. Poucos cristãos, perdão, poucos cristãos aqui, se soubessem que tinham apenas pouco tempo para viver, ou que a vinda de Cristo estava prestes a ocorrer, não procurariam ser mais fervorosos e dedicados. A fé de Enoque, porém, tornou-se mais forte. O seu amor mais ardente, com o passar dos séculos. 300 anos andando com Deus. Deus o tomou para si. Ele vivia na comunhão com os anjos. No nosso lar, ele deve ser uma porta aberta, ou deve ser a casa onde os anjos tenham prazer de estar, sintam prazer. E se nosso lar ainda não é um pequeno céu na terra, precisamos torná-lo. Não pelos nossos méritos, com certeza, é pelos méritos unicamente de Cristo. Unicamente. Eu quero ler o último texto, que está no livro de Judas, capítulo 1, do verso 24. Podemos ver assim, nos dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. A este, quem? Ao único Deus sábio, verso 25, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Lembramos, queridos, temos um céu a alcançar, um inferno a evitar. Não tenhamos medo das consequências de sermos deixados pelos nossos familiares. Não tenhamos medo de sermos chamados frouxos, loucos, tolos, radicais. Não tenhamos medo. Somente sejamos homens que temam a Deus, que chamam o pecado pelo seu próprio nome. Homens que, como a bússola,
ela tem essa ligação ao povo, ela consegue manter essa ligação. Homens que não se compram e nem se vendam. Sejamos nós, queridos. Assim como Enoque, seremos trasladados sem ver a morte. O meu desejo é que aprendamos com Enoque, ou viver. Os livros que eu aqui mencionei, haverá sobre os anjos, o capítulo fala sobre Enoque, e ainda meus escritos, que vai falar sobre a visão da Emma White, sobre os mundos que Deus lhe concedeu o privilégio de ver, dos meus escritos. E o livro ainda, Dons Espirituais, volume 1, fala a mesma coisa, e ainda temos Patriarcas e Profetas. E ainda temos mais, Educação, o livro Educação também fala sobre um pouco sobre Enoque. Emma White, ela foi usada por Deus para nos transmitir mensagens. E por favor, queridos, nós temos materiais de sobra. Vamos aproveitá-lo para podermos partilhar, para podermos testemunhar do amor de Deus. E que Deus nos abençoe, queridos.